continue na Ruta Nacional 121 por 6 quilômetros. Bom dia, vimos aqui na praça em Santo Tomé. Olha aqui, falar um pouco sobre a cidade. Meu filho viveu aqui por 6 anos e agora nós decidimos nos mudar. Eu vim contar para vocês um pouco do meu olhar para essa cidade. É uma cidadezinha que faz fronteira com o Brasil, por São Borja, pela ponte, pelo Rio Uruguai. Ela faz parte da província de Corrientes, aqui na Argentina. Então eu resolvi contar um pouco do que eu vi, da minha visão, do meu ponto de vista, das belezas, dos cheiros, dos gostos, das histórias dessa terra que fez parte das missões jesuíticas. As missões jesuíticas, aí você pesquisa na história lá atrás o que foram as missões jesuíticas. Remonta ali da época da divisão, da colonização das Américas, né? Por Portugal e Espanha. Então a Argentina foi colonizada por espanhóis. E para civilizar esse povo, o governo espanhol na época criou a Companhia de Jesus. Depois eu vou mostrar ali o símbolo e alguns locais históricos daqui. Mas então eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu vi, do que eu vejo de bonito desse lugar quase que sagrado que tem aqui. Eles cultuam muito essas tradições. A história, as lendas desse povo que aqui viveu. Não é? A gente visitou museus, conversou com historiadores, vou mostrar um pouco da arquitetura dos casarões antigos que não podem ser reformados, apenas restaurados. Vou mostrar um pouquinho né, do que eu mais gostei da alimentação deles, de lugares que a gente foi almoçar. Tem muitos brasileiros que vivem aqui. Aqui vivem muitos brasileiros. Vieram em outras épocas, agora não está mais tão vantajoso vir fazer compras aqui. Mas vieram, abriram hotéis, restaurantes, são donos de vários imóveis. Vivem aqui há muito tempo. Então é um lugar que tu encontra muito brasileiro. Vou mostrar para vocês. A praça, então, é a Praça San Martín. Tá? Ela é no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, em que os padres, o padre Luiz Ernaud, desenhou o projeto da cidade. Entre as coisas que permaneceram exatamente no mesmo lugar foi essa praça. Então ela está aqui desde aquela época. Claro, foi reformada, foram feitas construções em cima dela, mas ela está aqui desde aquela época. Que tem muito esses casarões, ó. Depois eu vou filmar num mais antigo. Ali, ó, mais uma das casas antigas. Elas se mantêm assim, elas podem ser, como eu falei, restauradas, mas não podem ser reformadas. Eles precisam manter aí as ventanas, tudo original.
A praça leva o nome desse cidadão, desse ilustre cidadão correntino. Ele não é de Santo Tomé, ele é de Iapiti, aqui na província de Corrientes. O pai dele era militar do exército espanhol, foi destacado para cá, então José Francisco de San Martín Matorras nasceu na cidadezinha de Iapiti, na província de Corrientes. Seguiu a carreira militar do pai e o resto da história vocês conhecem. Conheceu lá alguns políticos e que na época tinha um movimento lá da loja Lautaro. Ela era, segundo dizem, uma ordem maçônica que tinha o interesse da independência das Américas. Né? Eles tinham interesse na independência das Américas. Então, ele, outros políticos e um outro nobre cidadão latino aí que vocês conhecem com certeza a história também, é Simão Bolívar, vieram para cá, retornaram para as Américas, colônias de Espanha, e lutaram aí em lutas históricas, a travessia dos Andes e outras guerras e guerrilhas aí, então ficando conhecido ao final da história como San Martín el Libertador, o guardião das fronteiras, é assim que eles chamam ele. Essa praça leva o nome desse ilustre cidadão. Outra das minhas histórias preferidas é a minha história preferida de um herói local, esse sim nascido aqui, filho de guaranis, de índios guaranis, é o Andresito, Andreas Guacurari. Ele é um herói local, defendeu a cidade contra a cidade de Santo Tomé e São Borja, que também era um povo missioneiro, povoado missioneiro aí, né? Defendeu a cidade de Santo Tomé e São Borja contra os bandeirantes e invasores em guerras homéricas, aí muitas lutas. Então é um herói local e ele é muito, a história dele é contada pelos locais, pelos moradores, e tem um museu, fotos, artefatos que ele usou. Essa é a igreja matriz. A gente vai se aproximar lá. Também mantém-se no mesmo local que os padres, pelo desenho original da cidade. Esse sino que eu estou mostrando aí é o sino original da catedral. Aqui é um mural, eles gostam muito desses murais e eu acho muito lindo. Vou me afastar um pouco para conseguirem ver. Tá? Muito bonito. Ele foi feito, tá vendo aquele símbolo ali, ó? Esse é o símbolo da Companhia de Jesus. É o símbolo que os padres usavam aí, a Companhia de Jesus. Aqui estaria enterrado, aqui ó, estariam os restos mortais do padre Luiz Ernaud, fundador do povo de Santo Tomé em 1632. Teria aí a pedra batismal, a pedra de fundação dele, que segundo foi contado pelo outro padre que permaneceu aí, foi o Manuel Bertot. Então estariam aqui nesse local os restos do padre que fundou a cidade. Fui até ali, fiz as minhas orações. A gente não conseguiu entrar porque a igreja está fechada. Ela está fechada. Bom dia. A gente não consegue entrar ali. Só com horário, eu acho. Que é a Cruz de Lorena e o mural que conta a história do guerreiro esse. Moço. Aqui é a redução de Santo Tomé
que é a redução jesuítica, né? Fundada em 13 de julho de 1632 em Tape, Tape é o Rio Grande do Sul, tá? E transmigada ao sítio em 1638. Diz que foi fundada lá no Rio Grande do Sul e trazida para cá em 1638. Tá? Eles fizeram aí a homenagem aos dois padres, né? Que é o Luiz Erno e o Manuel Bertot, que a gente já comentou ali, né? Esse é um mural, né? Que agradece aí pelas vidas dos indígenas nessas batalhas, tá? Que foram mortos ali em São Borja. Tá? Essa última batalha aí é um mural de agradecimento a essas vidas. Essa última batalha que se encerrou ali em São Borja, quando o Andrezito foi preso, enviado à Ilha das Cobras e desapareceu. Nunca mais foi visto. Esses murais, então, são homenagem aos indígenas que, como eu já falei, entregaram a vida aí para a história, né? Ó. 1810. É um daqueles murais que conta a história do município que eu falei, ó. Aqui ele está contando a guerra do Andrezito e dos índios, defendendo a cidade. De quem vocês acham ali, ó? Quem são esses outros moços aí? São os bandeirantes, né? São os índios, heróis indígenas guaranis aí, contra os bandeirantes, aquela eterna guerra entre Portugal e Espanha. E outro que, se vocês puderem vir conhecer, é a casa do bicentenário, né? Ali, aquele prédio vermelho ali, antigamente, quando era o tempo das missões, ele era a casa das mulheres sozinhas, as mulheres viúvas, as filhas que não tinham pai, os pais tinham falecido, ficavam ali. Então, nesse local ainda tem a fundação dessa casa. Foram feitas as escavações e eles localizaram, né? Que, como é um sítio histórico, então embaixo de cada casa deve ter algum artefato, alguma pedra, a fundação de alguma dessas ruínas, né? Vou me afastar para vocês verem. Olha o tamanho da árvore. Ela deve estar aqui há muito tempo, né? Olha as raízes. Vamos ali, mais pertinho. Olha as raízes dela. Tomam conta de tudo. Que beleza, né? Ela deve estar aqui há muito tempo. Vamos mudar o olhar um pouquinho agora? Vamos falar de comida, da gastronomia correntina e da Argentina em geral. A gente já viajou para alguns lugares da Argentina, mas como a gente está se despedindo daqui, nós vamos falar do que eu comi aqui e do que eu mais gostei. A gente vai almoçar ali no restaurante Integración, que é de um gaúcho que não é gaúcho. Ele é mato-grossense, filho de gaúchos. Vamos lá? Olha a data, para vocês terem ideia da idade dos prédios, ó, 1884. A gente pediu, então, uma milanesa, que não tem como tu vir pra Argentina e não comer na milanesa, eles adoram. E para acompanhar, tudo aqui tem papas. Essa salada é a tradicionalíssima gaúcha e a salada de batatas. Aqui eles chamam de ensalada russa. E uma saladinha, porque ninguém é de ferro, né? Esse vai ser o nosso almoço. Não podia encerrar de outro jeito, né? Não podia encerrar de outro jeito. Encerrar com um relato de dulce de leite.
O circuito jesuítico, o antigo caminho da Baixada do Rio Uruguai. Passeio La Islita. Eu passeio La Costa. Nós vamos fazer os dois. Lá mais um monumento, ó. Mais um monumento ao caminho. Você imagina quantos antepassados passaram por esse lugar. Quantos pés pisaram nesse lugar. Quantos guerreiros, os padres, militares também, né? Afinal, somos militares. Militares também. Quantas pelejas, quantas guerras, quantas alegrias esse chão histórico já viu. Esse lugar foi escolhido pelos padres jesuítas porque eles acreditavam que seria uma proteção natural para os índios. O rio seria o rio Uruguai. O Uruguai descende do Guarani, né? Vem do Guarani. Seria uma proteção natural para os índios. Mas a gente já viu aí no passeio do museu e no outro mural que tem lá, que a gente visitou, que conta a história da guerra dos bandeirantes com os guaranis e na matança, nas mortes que ocorreram ali, a gente já viu que não foi bem assim. É muito bonito. Ó. Conta a história da cidade. Aqui é a Faculdade de Medicina. E aqui é um bar. O tal de Santino. Uma casa noturna, um bar, né? Engraçado é que as festas começam de madrugada e vão até outro dia de manhã. Lá pelas 9, 10 horas da manhã eles estão saindo da balada, ó, da noite, ó, que beleza. Na Facora Artesanal. Não poderíamos vir para a Argentina e não compraram nas botelhas de vinho. A gente vai entrar numa lojinha que vende artefatos da indumentária argentina. Eu vou entrar ali para ver. Ó, tem cuias de chimarrão, tem alparagatas e artigos da indumentária argentina. Vamos entrar da olhadinha. Aqui é o cassino. Aqui é o bar que a gente vai jantar hoje. Float o nome. Esse lindo visual do Rio Uruguai.
A gente encerra esse tour. Tem mais umas imagens aí, mas eu não vou falar mais daí. Com os pescadores, seus barcos, pessoal que vem aqui tomar chimarrão de tardezinho, tomar mate, como eles dizem, né? O pessoal da capital ele sempre me perguntava da onde tira o mate. É dos hermanos, né? Da expressão que tal uns mates. E aí, meu rostinho vai estragar a beleza do rio, mas vamos falar um pouco. O que levamos daqui? Das vezes que vim para cá visitar meu filho e conviver com eles, levamos a lembrança de uma cidade histórica, de uma cidade de importância histórica, não só para o mundo, mas para nós, gaúchos principalmente, pela ligação muito grande com a história das missões jesuíticas. Levamos essa lembrança. Santo Tomé tem cheiro de prédios antigos, tem lembrança de história, tem, quando tu caminha pelas caias de Santo Tomé, tu consegue olhar para os rostos das crianças e de algumas pessoas e ver neles fisionomias que te fazem lembrar, te fazem perceber, tem um indígena naquele sangue. Então é isso que me faz lembrar de Santo Tomé. O carinho que fomos recebidos aqui, essas lembranças, a gastronomia, todas as histórias que aqui ouvimos, da cura da erva mate que era tóxica e que o Santo Tomás, com um índio, transformaram na erva mate que consumimos até hoje. Nos preparos com milho, nos preparos com a mandioca, que é muito guarani, que é muito indígena. E nas comidas de acento espanhol que todo mundo conhece, gosta tanto, que é as milanesas, as empanadas, as carnes deles são excelentes, os vinhos maravilhosos, não tem como vir até aqui e não levar umas quantas botelhas de vinho. O vinho Malbec deles é muito bom. E é isso, gracias por todo, Santo Tomé.